meus queridos alunos, tudo bem? Tranquilo? Então, vamos dar início aqui nas nossas atividades, vamos começar esse iniciozinho da parte macroscópica da matéria. A gente não está começando do zero, porque a gente já viu outras coisas nas aulas anteriores. Então, a gente vai começar de onde? Deixa eu iniciar aqui. Bom, vamos começar a trabalhar o conceito de elemento químico de átomo. Para quê? Para a gente ter uma facilidadezinha no processo e poder trabalhar já com as fórmulas. Então, a gente precisa de algumas coisas para poder trabalhar com as fórmulas químicas e saber o que está acontecendo ali sem ter nenhum tipo de decoreba e também não fica parecer que é um negócio muito complicado. Então, vamos diferenciar o que é elemento químico do que é átomo. Então, elemento químico é aquilo que compõe a natureza. Então, na natureza, nós temos mais de 90 elementos químicos que compõem tudo que a gente conhece. Então, hidrogênio, oxigênio, carbono, sódio, magnésio, potássio, todos esses são elementos, né? Vamos acabar com aquela história de elementos da natureza, terra, água, ar e fogo. Isso aí já caiu, já tem muitos anos. Então, esquece essa história. Elementos da natureza são aqueles elementos que a gente encontra lá na tabela periódica. E esses elementos, por sua vez, são conjuntos de átomos que formam esse todo. Então, por exemplo, da mesma forma que você fala banana, tem vários tipos de bananas diferentes. Então, aconteceu aqui no Brasil um acidente com o césio. Qualquer césio, então, é radioativo? Não, existe césio que não é radioativo. Então, depende do átomo. Mas o átomo pertence ao césio. Num futuro muito próximo, a gente vai ver a diferenciação de um átomo dentro de um elemento químico. Então, o princípio que elemento químico é o conjunto e o átomo é a unidade desse conjunto. Veja bem, eu coloquei aqui o átomo é a menor unidade do elemento químico. Vamos parar com essa história de que o átomo é a menor unidade da matéria. Menor unidade da matéria, existem já subpartículas, já está em leptons, em quarks, já está em outro nível. Tá? Então, ele é a menor unidade do elemento químico. O átomo é a menor unidade da matéria já há mais de 100 anos. Então, vamos lá. Os elementos químicos vão ser representados pelo seu nome em latim e a inicial maiúscula. Então, pelo nome estar em latim, vai facilitar muito nossa vida, já que a língua portuguesa é baseada no latim, é uma língua latina. Óbvio, vão existir casos como, por exemplo, olha aqui embaixo, ó, enxofre, sódio. Se você olhar o símbolo, não tem nada a ver com o nome, né? Enxofre começa com E e o símbolo dele é S, porque em latim, enxofre é sulfur, sódio é nátrium. Então, alguns deles vão ter essas variações. Então, não precisa se preocupar nem ficar decorando. Com o tempo, a gente vai trabalhar tanto e com os mesmos elementos que você, querendo ou não, você vai acabar guardando. Bom, repara que alguns deles, como o carbono, o cálcio, o cloro, o césio, começam com a mesma letra. Então, óbvio que não vai poder ser uma letra só. Eu vou ter uma letra para diferenciar minúscula. Um elemento químico ele é sempre designado por uma letra maiúscula. Não existe elemento químico com duas letras maiúsculas. Ah, mas eu tenho a tabela aqui que tem lá embaixo com duas letras maiúsculas. Provavelmente então são elementos provisórios. Esse nome já mudou agora em 2018. Fizeram essas atualizações, então não tem nem mais nenhum elemento na tabela com duas letras maiúsculas. Se você pegar uma tabela assim é porque ela está desatualizada. E aquilo ali é um elemento provisório. Então o elemento químico sempre uma letra maiúscula apenas. Se houver necessidade, vai ter uma letra minúscula, porque a gente só tem 26 letras, não vai dar conta de todos os elementos existentes. Tudo bem até aqui? Então, o objetivo não é decorar H hidrogênio, C carbono, é você olhar ali a letrinha e falar, opa, isso aqui é um elemento químico. Então, para que a gente aprende isso? Vamos colocar aqui a fórmula mais famosa de todos os tempos, todo mundo sabe o que quer dizer isso aqui, né? A formulazinha da água, H2O, não tem uma pessoa, mesmo um cara que nunca estudou química, ele sabe que isso é a fórmula da água. Pela fórmula da água eu já percebo duas letras maiúsculas, logo aqui tem dois elementos químicos. Esse númerozinho aqui embaixo, e aqui que você não está vendo nada, é o chamado de atomicidade. Ele está informando quantos átomos tem para aquele elemento químico ali. Tudo bem? Então, eu tenho dois elementos químicos aqui
e esse númerozinho diz referência a quantos átomos tem em cada elemento químico. Por isso que a gente diz que a água é formada por 2 elementos e ela é formada por 3 átomos. Aí você vai falar assim, ué, mas não tem número nenhum aqui. Quando não tem número nenhum aqui, o número que deve aparecer é 1. O 1 não aparece. Né? Igual na matemática, quando você tem lá x mais 2, ninguém fala que é 1x, é x. Aqui é a mesma coisa. Aqui é o número 1. Esse número aqui ele diz que tem 1 átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Muita gente fala, né, de uma forma que fica até um pouquinho mais elegante, que a água é uma molécula triatômica. Por que ela é triatômica? Para ficar elegante, gente, aqui, ó, 3 átomos, ó, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio, um total de 3, e 2 elementos químicos. É mais um motivo para você não falar que a água é um elemento da natureza, até porque a água é formada por 2 elementos, então essa é inviável, essa história de que a água é um elemento da natureza. Ela é uma substância da natureza. Vamos treinar um pouquinho isso aqui. Então, eu tenho aqui 5 formulinhas, vamos fazer uma análise de cada uma delas. No caso aqui do cloreto de sódio, então no cloreto de sódio eu tenho, no cloreto de sódio eu tenho 2 elementos químicos e 2 átomos. Aí você fala assim, Rafael, mas tem um monte de letra ali, mas repara que essa letra aqui é uma letra minúscula, então ela faz parte desse elemento aqui. Então ela é uma coisa só, Na é uma coisa só. Para quem já sabe que Na é o símbolo do sódio, tá tranquilo, porque já vai olhar, já vai ver sódio, já vai ver cloro. Mas vamos supor que você não saiba que Na é sódio, que você não saiba que Cl é cloro. Você está vendo essa minúscula faz parte dessa, essa minúscula faz parte desse daqui. Então, aqui eu tenho 2 elementos químicos. A atomicidade aqui não aparece nenhuma, né? Errado, aparece sim, aqui é o 1. Então, eu tenho 1 sódio e 1 cloro. Então, eu tenho 2 elementos químicos e 2 átomos na fórmula do cloreto de sódio. Não se preocupa ainda com os nomes das fórmulas. Vamos aqui agora para o nitrato de cálcio. Ó, apareceu esse danado do parêntese que pega no pé de muita gente. Viu esse parêntese, o pessoal fica assustado. O que é esse parêntese? Toda vez que aparecer um parêntese, vai ter um númerozinho maior ou igual a 2 aqui do lado. Esse número aqui, que pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um número muito grande, ele vem multiplicando todo mundo que está dentro do parêntese. Então, aqui eu tenho, aparentemente, ó, eu tenho 4 átomos, que são 3 do O e 1 do N. Vezes 2, então aqui eu tenho um total de 8 átomos aqui dentro. Bom, você pode pensar também assim, ó, eu tenho 6 O's e 2 N's. De qualquer forma, vai dar 8. O que interessa é que você enxergue que tem 8 átomos aqui dentro. Esse cara aqui não tem nenhum número com ele, então só tem um cálcio. Então dá para perceber que eu tenho um total de 9 átomos aqui. Elemento químico, esse aqui não deu muito trabalho, ó. 3 letras maiúsculas. Isso é meio feio que eu estou falando, né? O número de letras maiúsculas é o número de elementos químicos. Mas é muito tranquilo entender dessa forma, ó. Eu tenho aqui, ó, uma letra maiúscula, uma minúscula. Aqui deu um elemento. Uma letra maiúscula, 3 elementos, sem mistério, sem estresse, tranquilamente. Então, ó, 3 elementos químicos, 3 átomos numa boa. Próximo, né? O próximo eu tenho aqui o enxofre, que já apareceu tranquilinho aqui, ó. Ele é bem limpo, né? Só coloquei realmente um elemento químico e 8 átomos. Aqui não tem nem muito estresse. Mas é porque o pessoal já vê 8 aqui, já quer falar que tem 8 elementos químicos. Isso não é verdade. Agora, esse exemplo aqui, eu coloquei ele de propósito, porque eu sei que ele gera um pouquinho de dúvida no pessoal. Então, vamos lá. Repara. Vamos contar o átomo primeiro. Aqui não tem nada, é 1. Aqui não tem nada, é 1. Quando não tem nada, é 1. Então, eu acho que ficou bem claro para todo mundo que eu tenho 1, 2, com 4, 6, com um total de 7 átomos aqui. Sem problemas. Agora, elemento químico. Rafael, tem 1, 2, 3, 4 letras maiúsculas. Mas essas letras aqui, elas se repetem. Então, eu não vou contar 2 vezes. Eu só tenho 3 elementos químicos aqui.
Com átomo isso não acontece, é conta diretão lá. Agora com elemento químico não. Então eu tenho um total de 3 elementos químicos e 7 átomos. Então eu tenho que tomar cuidado se por acaso venha repetir ali o elemento químico formado. Porque não faz sentido, é formado por nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Não, formado por nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio eu já falei. Então o que vale é só na contagem de átomos. E o último aqui, o sulfato de alumínio, esse aqui é o hidróxido de amônio. Sulfato de alumínio apareceu, eu coloquei o parêntese mais uma vez, a estrutura do sulfato de alumínio é muito utilizado em tratamento de água. Então repara, ó, elemento químico, esse L é minúsculo, aqui eu tenho um. Então, um elemento químico que é o alumínio, o enxofre e o oxigênio. Então eu tenho um total aqui, ó, só dentro do parêntese eu tenho 5 átomos. Só que eu tenho esse 3 aqui. Então, nesse pedacinho, eu tenho 15 átomos. Mais esses dois que estão do lado de fora, 2 mais 15, um total de 17 átomos ao total. Então, 3 elementos químicos e 17 átomos, pessoal. Então, sentiu dúvida nessa parte, retorna aqui para o início para ver a explicaçãozinha com muito carinho que eu fiz com cada um deles. Vamos lá, o conceito agora de substância, é isso que a gente quer chegar. A gente está falando de elemento, de átomo, para poder chegar nas benditas fórmulas. Uma substância, ela é basicamente a inscrição onde eu posso ter a identificação de um material pelo que ele é. Então eu não posso pegar, por exemplo, uma cadeira e falar, essa cadeira aqui é uma substância. A cadeira é formada por metal, é formada por madeira, um parafuso de alumínio, um parafuso de níquel, tem uma tinta que entrou ali, então eu tenho muitos materiais. Agora se eu chego a ponto, isso aqui é água, acabou. A água ali só é H2O, para ser água tem que ser só H2O e acabou. Eu pego a estrutura ali de metálico, falo, isso é ferro. Ali só tem ferro e acabou. O açúcar lá, que você coloca lá no seu suco. Bom, o açúcar ele é exclusivamente sacarose. Para ser açúcar eu só preciso ter isso, eu não preciso ter mais nada. Então são exemplos de substâncias, repara, cada uma delas formada por um ou mais elementos químicos, que vai acabar desdobrando no conceito de substância simples e substância composta. Se eu tenho só um elemento químico, volta aquele outro tópico, né? Eu tenho um elemento químico, uma letra maiúscula apenas, eu tenho uma substância simples. Eu poderia ter o ozônio aqui, eu poderia ter o próprio alumínio, eu poderia ter o diamante, eu poderia ter, é o símbolo do carbono, né, que é o diamante, grafite, fulereno, grafeno. Eu poderia ter, vamos colocar aqui um gás nobre, eu poderia ter o hélio. Então aqui estou colocando mais exemplos ainda de substâncias simples que podem acontecer aqui. O gás nitrogênio, que é o gás que tem a maior quantidade na nossa atmosfera. Então repara que todas elas só têm um elemento químico. Agora olha para as substâncias compostas. De cara eu coloquei, fiz questão de, eu gosto de usar esse exemplo primeiro. A água é uma substância composta. Ela só tem 2 elementos químicos. E ela já é o suficiente para ser chamada de composta. Quando alguém fala assim, a água é uma estrutura simples. Que sentido você está falando que ela é simples? Eu nunca vou poder falar que a água é uma substância simples, porque ela naturalmente já tem 2 elementos químicos. Olha a sacarose. Olha o gás carbônico, né? Também todo mundo conhece essa fórmula, ela é famosa. É uma substância composta, uma vez que tem 2 elementos químicos ali, uma outra muito famosa na química, a amônia. Outra, o metano. Metano também é uma substância muito famosa. Todos eles são compostos. Eu posso pegar substâncias muito complexas aqui, muito grandes. A gasolina, C8H18, que é a cadeia carbônica já grandinha. Então, são substâncias, todas elas com mais de um elemento químico na sua estrutura. Bom, esse é o conceito de substância. Agora, para dar aquela esticadinha, vamos focar nesse momento aqui só em substâncias simples. Tudo que eu falar aqui nesse slide é exclusivamente para substância simples. Por favor, meus queridos, não esqueçam disso. Para quê? Para falar desse nome aqui que aparentemente parece ser feio, parece ser difícil, mas é um negócio bem tranquilo de entender. Alotropia, tá? Então, o que são os alótropos? É quando você tem um elemento químico e esse elemento químico forma
mais de uma substância simples diferente. Então, olha aqui, ó, o carbono, ele pode formar o diamante, o grafite, o fulereno, tem o grafeno, que é um tipo de fulereno que aparece ali. Então, se eu tenho um elemento químico que forma mais de uma substância química, substância simples, perdão, eu tenho alótropos. Então, o oxigênio, por exemplo, os famosos, o gás que a gente respira e o gás lá da camada de ozônio. Então, a gente tem esses dois. Então, o fósforo, mesma coisa, eu posso ter o fósforo branco e o fósforo vermelho, eles são alótropos. Se você olhar para as duas fórmulas dele, ó, tem essa atomicidade que diferencia. No caso do carbono, nem essa atomicidade você vê. Se a pessoa não escreve se ela é diamante, grafite ou fulereno, só com a fórmula química não tem como a gente saber. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, continuando. E o último exemplo aqui dos 4 famosos, o enxofre. Eu posso ter o enxofre no formato rômbico ou no formato monoclínico. Então, estão aqui, as estruturas deles aparecendo aqui. Um parece ser um pouquinho mais cristalino que o outro, né? É até difícil você verificar a diferença. Pela fórmula não dá para ver, só se tiver escrito também. Mas esse conceito de alotropia, de alótropos, vale só para substâncias simples. Eu nunca vou poder ter um caso de um elemento que faça uma substância, 2 elementos, né, que formem uma substância composta. Por exemplo, se eu pegar gás carbônico e monóxido de carbono. Peraí, deixa eu trocar a cor aqui. Então vamos lá. Se eu pegar... Opa, tá ficando claro. Agora sim. Então olha lá, o gás carbônico e o monóxido de carbono. Aí eu posso perguntar, esses 2 exemplos, eles são alótropos? A resposta é não. Eles não são alótropos, uma vez que eles são substâncias compostas. E a alotropia, ela é exclusividade para substâncias simples. Então, nesse caso aqui não rola. Ah, mas eles são formados pelo mesmo elemento químico. Tudo bem, é ótimo isso, mas não vão contar como alótropos. A alotropia é exclusivamente para substâncias simples. Então, tudo certo, tudo sobre substâncias. Próxima etapa, ainda tem a ver um pouquinho com substâncias também. Se você tiver apenas uma única substância, seja ela simples ou composta, ela estiver isolada no nosso sisteminha, ela é uma substância pura. Se eu tenho mais de uma substância, mais de um componente, é chamado de mistura. Aqui começa a acontecer uma coisa muito interessante. Que coisa é essa? Algumas confusões. Então, mistura. Tem gente que acha que quando fala mistura já reagiu, já teve transformação. Misturar é simplesmente estar junto, tá? Misturar não tem nada a ver que vá dissolver, que vá reagir, transformar outra coisa, senão já vai ser reação química. Por enquanto, nós estamos discutindo só a parte física, inclusive dissolver. Não necessariamente tem que dissolver. Pode dissolver ou não, já já vou falar sobre isso. Sobre substância pura, é muito difícil acontecer isso na natureza, você encontrar alguma coisa pura, 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 pura. Sempre vai ter um contaminantezinho ali ou ela vai estar misturada. Ah, mas eu não posso encontrar água pura na natureza? O mais próximo que você vai chegar disso é na chuva. Porque a água do rio, de fonte, ela tem sais minerais. É por isso que em laboratório a gente tem que produzir água destilada, que é a água que ela não tem isenta de nada. Ah, mas a água da chuva é. Não também, porque ela acaba dissolvendo gases da atmosfera. Então, se a pessoa encontrou um diamante puro, só carbono, aí sim, uma substância pura. Mas é difícil, sempre tem um contaminante ou outro. Tudo bem? Então, vamos diferenciar mais um pouquinho algumas características físicas da substância pura e da mistura. Então, esse conceito aqui é muito importante, que esse conceito aqui, esses gráficos aqui que aparentemente pode assustar, mas ele é uma ideia bem simples de entender. Então, por exemplo,
Vamos tomar como exemplo a água, né? Finge que aqui, nesse primeiro caso aqui, eu estou trabalhando com a água. Então, e essa água está pura. Eu peguei a água na forma de gelo, comecei a aquecer, e conforme vai passando o tempo, o gelo está lá, firme e forte. Vai chegar numa hora que esse gelo vai começar a derreter. Então, quando ele começa a derreter, esse gelo, ele agora não existe mais só no formato sólido. Ele está no formato sólido e líquido ao mesmo tempo. É no momento que ele está mudando de fase. Ele só vai parar de variar a temperatura depois que derreter todo ele. Então, vamos lá, de novo. O gelo está lá, estou aquecendo, a temperatura está subindo. Quando ele começa a derreter, por mais que eu aqueça, a temperatura não sobe, ela se mantém constante. Ela só volta a subir quando todo o gelo derrete, virou água exclusivamente na forma líquida. Aí a temperatura volta a subir. Vai chegar no momento em que esse líquido vai começar a ferver, começa a entrar em ebulição. Então ali eu tenho o líquido e o vapor ao mesmo tempo. Por mais que você aqueça, você aumente sua fonte de calor, no momento em que eu tenho o líquido e o vapor somente, a temperatura também fica constante. E depois ela volta a subir no estado vapor. O que a gente percebe aqui? Esse momento aqui, a gente tem o nosso querido ponto de fusão. E nesse momento aqui, eu tenho o nosso ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles são constantes durante a passagem. Isso é característico de uma substância pura. Então, tá aqui, ó, o gráfico mais sem essa poluição dessas bolinhas aqui, ele direto. Você percebe esses dois patamares aqui. Esse gráfico, também, se você pegar o contrário, vamos dizer que eu começo no estado vapor e vou resfriando, eu vou perceber o mesmo comportamento, só que o contrário. Olha aqui, ó, ele no sentido contrário. Percebe que ele também tem os dois patamares aqui e aqui. Então, se eu pego esse gráfico no sentido contrário, eu percebo o mesmo comportamento, tá? E, muito importante, uma única temperatura de ebulição e uma única temperatura de fusão, bem fixo ali, fica constante no momento da passagem. Agora, vem comigo, olha aqui embaixo, mistura. Imagina que eu peguei uma amostra tipo água e acetona, um outro líquido, alguma coisa dissolvido na água. Começo a aquecer esse sólido, até aí o comportamento é igual ao de cima. Vai chegar numa hora que esse sólido começa a derreter. E quando ele começa a derreter, não tem mais o mesmo comportamento da substância pura. Repara o que está acontecendo. Eu tenho uma pequena variação que não existia aqui em cima. Tudo bem que a variação é menor do que ela era no sólido, mas enquanto estiver no sólido, no líquido, eu começo a perceber uma variação. O correto é eu falar que aqui eu não tenho mais um ponto de fusão. Eu tenho uma faixa de fusão. Tampouco falar ponto de fusão variado. Aqui em cima eu tenho já uma faixa de ebulição. Então, se você tem uma mistura, qual é o ponto de ebulição? Aí a pessoa responde, é de tanto a tanto. Então, a pessoa não te dá um único valor, ela te dá uma faixa. Esse é o indicativo que você tem uma mistura, tanto na fusão quanto na ebulição. Ele é muito parecido um gráfico de outro, só que no momento da mudança de fase, que a gente enxerga melhor, a gente percebe essa variação. Se eu pego um gráfico de resfriamento, é o mesmo raciocínio de cima. Você vai perceber a mesma coisa, né? A mesma variação, só que ele vindo do gasoso até chegar no sólido. Quando a gente está nessa direção, aquecimento. Desse jeitinho mais tradicional aqui é o aquecimento, mas é a mesma coisa quando a gente está mudando de fase, da mistura e da substância pura. Então, esse tipo de gráfico ele aparece muito em questões. Então, às vezes, é só para identificar mesmo. O cara pergunta para vocês qual é a substância pura e qual é a mistura. Você vai olhar ali justamente para as mudanças, é ali que vai denunciar. Pode ter uma mistura ou outra que tente enganar vocês, como é o caso da mistura azeotrópica, né? Ela tem um comportamento aqui em cima que é muito parecido com o comportamento de uma substância pura. Ela tem até um ponto de ebulição, só que se você olhar ali embaixo, né, ela denuncia que é uma mistura. A outro tipo de mistura, a eutética, ela tenta te enganar aqui embaixo que é uma
substância pura, mas aqui em cima logo denuncia. Por isso, se alguém te entregar um gráfico, nossa, vamos lá, e te der só um pedaço assim, e não falar mais nada, e vai perguntar para você, que gráfico é esse daqui? Aí você, substância pura, eu estou vendo aqui retinho. Se eu tiver só um gráfico desse, eu não posso responder isso. Eu posso falar o quê sobre esse gráfico que eu acabei de desenhar lateralmente? Que ele pode ser de uma substância pura, mas ele pode ser um pedaço de um desses dois gráficos aqui. Pode ser uma mistura azeotrópica ou uma mistura eutética. Eu não sei que passagem é essa. Primeiro que eu não anunciei, pode ser aqui do líquido para o vapor, quanto do sólido para o líquido. Então, só um pedacinho de gráfico como esse não é conclusivo. Agora, se o autor chega da questão e fala assim, aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é a passagem do sólido para o líquido. Posso dizer que isso é uma substância pura? Também não, porque poderia ser uma mistura eutética. Eu não sei como é que é o comportamento aqui de cima, então eu preciso, para ter uma resposta final, enxergar o gráfico como um todo. Agora, esse aqui, agora sim, eu estou percebendo que eu tenho um gráfico com os dois patamares aqui. Esse aqui, com certeza, eu posso falar que é de uma substância pura. Esses sistemas de misturas ou de substâncias puras, eles podem ser classificados como sistemas homogêneos ou heterogêneos. O homogêneo é o que tem apenas uma fase. Fase é aquilo que você consegue observar ou a olho nu ou com auxílio de lente. Então, olha esse copinho de água aqui. Você não consegue ver diferença, se aqui tem bolha ou não tem nada. Esquece o copo, pensa na água. É um sistema homogêneo. Agora, olha aqui a água com óleo. A gente claramente percebe duas fases, um óleo e a água. Essa barra de ouro aqui, que em princípio eu nem falei se ela é 18 quilates ou 24 quilates, mas a gente só percebe uma única fase. Você não consegue ver pontinhos aqui, exclusivamente dourado. Esse ouro pode até estar misturado, mas eu não consigo perceber diferença. Agora esse exemplo curioso, gelo e água. É o mesmo material, né? Todo mundo sabe que o gelo nada mais é do que a água no estado sólido. Então é água no estado líquido e água no estado sólido, mas eu percebo duas fases, eu consigo perceber os dois. E aqui os mais diferentes tipos de exemplos de sistemas. Aqui embaixo todos eles são heterogêneos, eu consigo perceber diferença. Aqui em cima, eu tenho esses dois aqui como homogêneos. Vamos abrir mais um pouquinho esse conceito, organizando essa ideia agora. Olha aqui que sistema interessante de classificação. Vamos falar dos sistemas homogêneos e dos heterogêneos. Homogêneo, eu posso ter uma substância pura, aqui só a água, aqui só tem uma única substância, uma mistura. Agora aqui eu estou percebendo que é uma joia, isso aqui é um ouro 18 quilates, o outro ouro 18 quilates, eu tenho 75% de ouro e 25% de cobre e prata, então isso aqui é uma mistura, mas eu não consigo perceber a diferença entre eles. Eu vejo uma única fase. Aqui embaixo eu tenho uma pedra de granito, que tem no mínimo aqui 3 minerais, o feldespato, o quartzo e a mica. Dá para ver, isso é aquela pedra de obra, você consegue perceber as diferenças de cada um deles. Nesses casos aqui, talvez o mais confuso seja a substância pura heterogênea. Porque como uma coisa eu posso ver mais de uma fase, já que ali só tem um componente. Aqui vamos supor que eu tenho exclusivamente água. Eu só tenho água dentro desse recipiente, mas ela está fervendo. Ao passo que ela está fervendo, eu tenho aqui o líquido e o vapor simultaneamente. Então eu tenho uma substância pura, só água, com duas fases, uma fase vapor e outra fase líquido. De todos esses daqui, pessoal, eu vou pedir que vocês tenham muita atenção no caso da mistura como sistema homogêneo e da mistura como sistema heterogêneo, o que mais vai aparecer. Tanto é que a maioria dos exemplos já trata direto. Mistura homogênea ou mistura heterogênea? Você vai ter que saber identificar os casos que lhe serão apresentados. Eu falei um pouquinho ali atrás sobre misturar e dissolver, Eu falei que uma coisa que está misturada necessariamente não está dissolvida. Isso pode soar estranho para vocês. Normalmente as pessoas falam assim, água e óleo não se misturam, porque a pessoa já pensa numa imagem como essa que está aqui. E é lógico, porque faz parte da vida da pessoa. Só que agora eu vou quebrar essa ideia aí. Por quê? Tá errado isso, Na realidade, água e óleo se misturam sim. Tanto é que formam uma mistura heterogênea. Senão não existiria esse conceito. Você pode procurar qualquer livro de química que você queira, você vai ver água e óleo como mistura heterogênea. Se fosse assim, não era para ganhar esse nome mistura. Água e óleo se misturam. Eles não dissolvem. São coisas diferentes. Misturar uma coisa
Dissolver é outra. Você quer falar bonito, quer falar elegante? Olha que legal. Água e óleo são immiscíveis, não dissolvem. Água e etanol, por exemplo, e água são miscíveis, eles dissolvem um no outro. Então, esse conceito de miscibilidade, que é o termo técnico mais correto. Mas você pode usar o termo dissolver numa boa, tranquilamente. Só não fala mais de hoje por diante que água e óleo, a água e óleo não se misturam. Mistura sim. Eles são um sistema heterogêneo, eles não dissolvem. Tudo bem? Então, vamos focar. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Dicas, para a gente finalizar aqui essa parte. Toda mistura de qualquer tipo de gás vai sempre ser homogênea. Pode ser um gás XYZ com um gás HW. Eu não conheço nenhum desses gases que você falou. Mas eu já disse que eles são gases, necessariamente essa mistura será homogênea. Tudo bem? Mistura de sólidos, com exceção de ligas metálicas. Se eu tiver um metal derretido no outro, esquece. Mas se eu tenho qualquer sólido junto um do outro, é uma mistura heterogênea. O caso clássico é esse aqui, ó, sal e açúcar. Gente, sal e açúcar são muito parecidos, eles são em pó, cristalzinhos que aparentemente são brancos. Você junta um no outro, vai ser muito difícil você perceber a diferença, mas tem. O cristal de um é diferente do cristal do outro, então ele configura um sistema heterogêneo. Aí o pessoal fala assim, mas eu vou conseguir se eu usar uma lente. Sim, o conceito de fase também, ele inclui o uso de lente. Então, sal e açúcar, por mais que eles sejam muito parecidos, é um sistema heterogêneo. Sal e areia, né? Aquela areia de praia bem fininha. Pensa naquela areia bem branquinha, se misturar com sal, vai ficar difícil. Mas os cristais são diferentes, da sílica e do cloreto de sódio. Então, coloquei essa regrinha aqui para ajudar vocês. Derivado de petróleo, gasolina, diesel, graxa, querosene, óleo lubrificante, parafina, todos eles dissolvem entre si. Tanto é que você está com uma mancha de graxa na roupa, o pessoal passa gasolina. Eles dissolvem entre si, mas nenhum deles dissolve na água. Isso vai ser muito útil para vocês. Ceras, óleos, de uma forma geral, todos dissolvem entre si, mas não dissolvem na água. Guarda isso. E o álcool comum, álcool etílico e água, eles são infinitamente solúveis. O que eu quero dizer com infinitamente? Se eu perguntar para vocês hoje, água e sal, é homogêneo ou heterogêneo? Aí você tem que me responder assim, depende, eu não sei qual é a quantidade, né? Se eu tiver muito sal, eu não vou conseguir dissolver tudo. Aí vai ser um sistema heterogêneo. Se eu tiver pouco sal, eu consigo dissolver. Se eu tiver água e etanol, independe da quantidade. Qualquer quantidade dos dois vai ser sempre solúvel e vai constituir um sistema homogêneo obrigatoriamente. Então, a gente fica por aqui na aula de hoje e a gente continua. Grande abraço, até a próxima. Tchau.